Olá, papais, mamães, educadores, terapeutas. Hoje nós vamos aprender variações de como usar o jogo da memória. O jogo da memória é um jogo simples, de regras simples, que todos nós conhecemos, mas com eles nós podemos fazer muitas outras atividades estimulativas, que talvez você ainda não tenha se dado conta e está perdendo todo esse potencial criativo e educativo que tem o jogo da memória. Com esse material a gente consegue fazer adaptações e estimular crianças muito pequenas. Eu tenho todos eles na clínica porque eu gosto de trabalhar misturado, um pouco de cada tema. É claro que quando a gente vai trabalhar temas específicos, a gente usa somente um. Por exemplo, vou trabalhar alimentação saudável, eu uso frutas e hortaliças. Estou trabalhando construção numérica, eu uso numerais e quantidades. Mas tem outras atividades que eu gosto de misturar todos os jogos. Então, se você já tem, fica aqui para você aprender como explorar várias possibilidades. Se você ainda não tem, você precisa adquirir o kit todo, ok? Então vamos lá. A primeira adaptação que eu faço com esse jogo é a estimulação da fala. A partir de 1 ano e meio a criança já começou a falar e daí em diante o vocabulário dela aumenta rapidamente. Como que aumenta rapidamente? Quanto mais estimularmos, mais facilidade a criança vai ter. O repertório dela vai aumentar com mais facilidade. E não só com crianças de 1 ano e meio, tá? Com crianças mais velhas que também têm essa dificuldade na fala, nós vamos trabalhar com esse material dessa forma. Aqui eu tenho todos os jogos misturados, as peças misturadas, e aí nós vamos explorar livremente, né, o cesto ou a caixa com as figuras. Você vai chamar a criança e vai falar: vamos conhecer as figuras que eu tenho aqui? O legal é que as figuras são coloridas e chamam bastante atenção. Não tem perigo de descascar, tá? É seguro, você pode brincar com as crianças pequenas sem se preocupar. Vamos conhecer as figuras que eu tenho aqui? Vamos. O que você tá vendo? Olha, a melancia. O que é isso? Melancia. Repete, espera que a criança repita também. Mais pra frente você pergunta: cadê a melancia? Espera a criança buscar a melancia entre as figuras e pergunta: que figura que é essa? E espera que ela responda. Então, é esse jogo livre de pegar figuras, nomear, repetir, tá? É dessa forma, apresentando, aumentando esse vocabulário que a criança vai desenvolver a fala, ok? A adaptação 2 é frases e textos, aí com a criança um pouquinho maior. Nós vamos pegar uma figura e vamos pedir para ela: forme uma frase sobre melancia. No começo da alfabetização, a criança passa por uma fase onde ela precisa aprender a construir frases. O que é uma frase? Essa é a dúvida que a criança tem. Frase, você precisa falar algo sobre essa figura. Você vai formar uma frase sobre ela. Fale algo sobre a melancia. O que você sabe sobre a melancia? A melancia é vermelha. Isso mesmo, a primeira frase você já montou. A melancia é vermelha. Ok, muito bem. O que mais que você sabe? Pode falar sobre a melancia. Eu gosto de melancia. Isso mesmo, mais uma frase. Eu gosto de melancia. E aí, você vai aumentando esse repertório, tá? Esse conhecimento com as crianças, para posteriormente, na fase da alfabetização, a criança ter esse repertório para poder registrar essas frases, tá? Com a criança que já está alfabetizada, você pode trabalhar também a questão da segmentação das palavras. Por exemplo, na frase eu gosto de melancia, quantas palavras você pronunciou? Quantas palavras tem nessa frase? Eu gosto de
Melancia, muito bem, 4 palavras. Então você pode registrar para mim essa frase? Deixa a criança registrar e vai separando essas frases, essas palavras com a criança. E aí, com a criança um pouquinho mais velha, você vai construindo histórias com ela. Então você pega mais que uma figura, você pega a melancia e pega a abóbora, e aí agora a gente vai construir uma frase, e depois da frase a gente vai para a história. Então vamos lá. A melancia é vermelha, eu estava comendo uma melancia e a minha mãe me ofereceu abóbora. Muito bem, e aí você vai incluindo outras figuras e esperando que a criança vá acrescentando essa figura, essa imagem. A minha mãe me ofereceu abóbora e eu disse que não gostava. De repente, na sala, apareceram os meus 2 gatos e eles gostam de comer abóbora. Então, eu ofereci a minha abóbora para eles. E aí você vai construindo histórias com a criança, aumentando o vocabulário dela, desenvolvendo o raciocínio, estimulando a produção textual, tá? Essa história depois ela pode ser registrada também, depende da idade da criança. Outra adaptação que eu faço com esse jogo é a classificação, jogo de classificar. Você vai pedir que a criança separe figuras que se pareçam, que tenham características semelhantes. Então, pegue para mim ou faça um grupo de figuras que se pareçam. A criança vai separar o cachorro, a foca e o pato. Por que essas figuras se parecem? Elas se parecem porque são animais. Muito bem. E aí você pede para a criança nomear esse grupo, tá? Como é o nome desse grupo? Grupo animais. Muito bem. Agora você pode montar outro grupo para mim? A criança vai lá. Você monta outro grupo. E como que é o nome desse grupo? Grupo de coisas verdes. Muito bem. Atributo cor. Todos eles são verdes. Esse conhecimento é muito importante porque na construção matemática, esse conceito de classificação vai ser necessário para a criança. Na concepção da construção do número, do raciocínio lógico, né, segundo Jean Piaget, classificar é um conceito básico que a criança vai precisar para construir o número, para ter ideia do número. Então, classificar é requisito, é pré-requisito nessa construção numérica. Então, com esses exercícios simples, muito cedo, a gente já vai construindo esse pensamento lógico-matemático com a criança. A outra adaptação que eu faço com esse jogo é a brincadeira Para que serve? Você faz a criança pensar sobre a funcionalidade das coisas. Então você vai dar a caixa de figuras para ela e vai pedir: eu quero que você encontre 3 coisas que são para comer, 3 coisas que são para transportar, que são para brincar. Vai estimulando o raciocínio lógico da criança. E junto com essa, tem a adaptação que eu faço também, que é a mímica, que faz a criança pensar sobre aquilo. Por exemplo, peguei um telefone, eu preciso utilizar do meu raciocínio lógico, de todo o conhecimento que eu já construí sobre o telefone, para, através de um gesto, de uma mímica, mostrar para o meu professor, mostrar para os meus amigos esse objeto. Como que eu vou fazer? Como que o objeto faz? Como que uma pessoa usa esse objeto? E aí a criança também já vai estimular da expressão corporal dela para demonstrar, para fazer essa mímica, tá? Todas essas atividades que eu trouxe aqui vão estimulando o raciocínio lógico, cérebro funcionando, são conexões acontecendo, e cada vez que a criança está colocando o seu cérebro para funcionar, essas sinapses estão acontecendo, aprendizagens estão se fortalecendo e a criança está utilizando de todo o seu potencial cognitivo. Esses tipos de atividades simples que nós podemos fazer em família, na escola, são atividades de alto potencial cognitivo, ok?
Então, brinquem muito, explorem todo o potencial desse jogo e divirtam-se. E se você quiser adquirir esses produtos ou outros produtos da Carlu, acesse o site carlu.com.br.